Boa noite para todo mundo. Hoje 23 de outubro de 2023 e vamos começar os resumões da semana, né? Falando do dia de hoje, segunda-feira, né, minha gente? Mas antes disso, como sempre, gostaria de pedir para quem gosta do meu conteúdo, não esqueça de deixar o like porque é muito importante para mim, né? E aí eu fico sabendo também que vocês gostam do conteúdo que a gente produz por aqui. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito, ativem as notificações para ficarem sabendo sempre que eu produzo um vídeo novo aqui para vocês e considerem mandar para as pessoas que vocês acham que faz sentido acompanhar o conteúdo aqui também, ok? Mas vamos para o resumão do dia, minha gente. Ai, era essa janela. Bom, de antemão eu tenho uma notícia para dar para vocês. Como eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais tarde, o dólar já fez sua virada nessa página, né, de cotações, mas, enfim, aí vocês veem umas cotações algumas zeradas, outras, enfim, não é a cotação do dia, tá? O dólar hoje praticamente no mundo inteiro fechou no negativo. Aqui no Brasil também não foi diferente, mas vocês estão vendo zerado aqui, mas só de antemão, a gente vai falar já do dólar, mas ele praticamente no mundo inteiro estava no vermelhinho, tá? Mas vamos começar pela ordem certa das coisas aqui, né? Vamos começar aqui pelos índices asiáticos, minha gente. As bolsas na Ásia fecham no negativo. Primeiro, motivadas pela negatividade das bolsas dos Estados Unidos na sexta-feira. Na sexta-feira teve vencimento de opções nos Estados Unidos, também teve aqui no Brasil. E por lá, os investidores também decidiram por buscar proteção, tá? Sair de ativos de risco, buscar proteção numa preocupação de que nesse final de semana Israel poderia fazer uma invasão por terra à faixa de Gaza. E isso poderia culminar numa escalada da guerra. Então, os investidores, eles buscam proteção, saem de ativos de risco. Então, a gente tem uma queda das bolsas dos Estados Unidos na sexta-feira, que, no final das contas, impactam aí as bolsas da Ásia, que também estão no negativo. Fora isso, minha gente, nós tivemos uma notícia, eu separei até manchete para mostrar para vocês aqui, lá da China, da Bloomberg. A manchete é o seguinte: China volta a abalar as empresas estrangeiras com prisões e investigações da Foxconn. Foxconn é uma das maiores produtoras de iPhone lá da China, se não a maior, se eu não me engano. Tá? Então, as autoridades chinesas estão novamente abalando a confiança das empresas estrangeiras no país, com uma série de prisões em vários setores. Vale lembrar, minha gente, que o governo chinês não explica por que essas pessoas estão sendo presas. Então, o mercado fica às cegas, né? Ele fica sem entender. E também abriu uma investigação aí sobre a Foxconn, que é o parceiro mais importante da Apple e um dos maiores empregadores da China. No fim de semana, a imprensa disse que os órgãos reguladores estão realizando auditorias fiscais e analisando o uso de terreno pela Foxconn, que é a empresa taiwanesa que produz a grande maioria dos iPhones em fábricas da China. Fato é que essa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China acaba provocando, assim, sanções dos Estados Unidos em relação a esse acesso à tecnologia por parte da China, provoca retaliação por parte da China em relação aos Estados Unidos e que afeta empresas americanas como, por exemplo, a Apple. Enfim, traz uma insegurança jurídica e acaba abalando todo o setor de tecnologia da China, tá, minha gente? Então, parte dessa negatividade também são as ações de tecnologia listadas na Bolsa da China que caíram em bloco por causa dessa notícia, ok? Bom, quando a gente vem olhar para commodities, por mais que o minério de ferro esteja no positivo aqui, na verdade o minério de ferro, ele fechou no negativo em relação à sexta-feira, tá? Em relação à sexta-feira, ele toma um tombo de mais de 2%. Ao longo do dia, ele recupera bem pouquinho parte dessa perda, dá mais para dizer que ele ficou bem dentro da estabilidade, ok? Enquanto que o petróleo, minha gente, ele realiza consideravelmente sua cotação de hoje, tá? Na medida em que Israel adiou, por hora, a invasão por terra na faixa de Gaza, o petróleo, ele realiza, porque o risco de uma escalada da guerra fica mais distante. E também, minha gente, vale lembrar que na semana passada os Estados Unidos tirou as sanções em relação ao petróleo venezuelano, que na semana passada isso acabou não fazendo preço no petróleo, né? O petróleo chegou a ficar até negativo em alguns momentos da semana passada por conta dessa notícia, porém uma nova notícia em relação à possível escalada da guerra já fazia com que o petróleo fechasse no positivo na semana passada. Então parte dessa realização de hoje também no petróleo também tem a ver com isso. Fato é que o petróleo está bastante volátil nos últimos dias, ok? Bom, em se tratando da Europa, nós não temos um direcionamento único para as bolsas de lá. As bolsas por lá, na verdade, estavam bem mais pesadas no dia de hoje, mas à medida em que os juros dos Estados Unidos, principalmente o de 10 anos, ele dá uma aliviada no dia de hoje, né? Os yields,
eles caem, dão uma aliviada no dia de hoje, acaba retirando parte dessa perda das bolsas, não só dos Estados Unidos, como também da Europa. Mas fato é, gente, que durante essa semana a gente tem tantos outros drives econômicos, no sentido de agenda econômica, que eu até comentei com vocês na preparação de ontem, que faz com que o mercado hoje fique sem um direcionamento único, muito mais em compasso de espera. Essa semana nós temos PCE nos Estados Unidos, PMIs amanhã, balanço das empresas de tecnologia. Na Europa nós temos decisão de política monetária que vai ser na quinta-feira. Então, hoje, de fato, as bolsas ficaram sem um direcionamento único. Essa positividade ou esse alívio da queda é proveniente aí do alívio dos juros, principalmente dos juros de 10 anos dos Estados Unidos, que a gente vai falar agora. Bom, sim, lá na Europa nós tivemos hoje dados de confiança do consumidor, é um dado preliminar, mas ele veio em linha com o mês passado, quase que o mesmo número. Então acabou nem fazendo preço no mercado esse indicador. Quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, as bolsas dos Estados Unidos também fecham sem um direcionamento único, mas vale lembrar que hoje pela manhã elas estavam muito mais pesadas, na medida em que os juros, principalmente de 10 anos dos Estados Unidos, ultrapassavam os 5%, o rendimento, né? Ultrapassava os 5%, tá? E isso são números, minha gente, que não se via há 16 anos no mercado americano, no mercado de crédito americano, tá? Então são patamares muito, muito altos. Só que ao longo do dia, ele realizou praticamente em linha reta, tá? A gente consegue até ver aqui, de certa forma, ele realizou aqui, perde a casa dos 5% o rendimento, né? Perde a casa dos 5% e, bom, há quem diga que houve um tumulto no Twitter não, né? No X, ex-Twitter. Houve um tumulto no X hoje por causa de um post de um bilionário, um investidor bilionário lá dos Estados Unidos, que ele tem sob gestão 12 bilhões de dólares, ele é muito respeitado no mercado e eventualmente muito polêmico também. Mas enfim, fato é que ele fez um tweet e após esse tweet, isso foi um dos assuntos mais falados no dia de hoje, também lá no Twitter, não, no X, dentro dos assuntos do mercado financeiro, tá? E acredita-se que isso tenha impactado de alguma forma os juros dos Estados Unidos. Eu trouxe a manchete aqui também para mostrar para vocês, tá? O Bill Ackman. Ele cobre posição e crê em busca de Treasury como porto seguro. Para quem não entendeu o título, calma que a gente vai falar sobre isso. Então, o bilionário Bill Ackman, eu não sei se você fala esse sobrenome, fundador e CEO da Pershing Square Capital Management, fundo de investimento que administra 12 bi de dólares, anunciou via X, nessa segunda-feira, que cobriu sua posição vendida em Treasury americana, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, citando que há risco demais no mundo para permanecer vendido. Então, se ele cobriu sua posição vendida nos Treasuries americanos, o que é isso? Significa que ele não acredita que os rendimentos vão subir mais. Basicamente, o que ele falou no Twitter foi: não acredito que os yields das Treasuries americanos vão subir mais do que o patamar que já estão. Tá? E nós estamos falando de um investidor conhecido, respeitado, e que muitas pessoas param para ler o que ele posta no Twitter, no X. Né? Fato é que depois desse tweet, houve muito burburinho em relação a esse tema no Twitter, tá? No X, eu não vou me adaptar nunca, né? No X, em relação a esse tema, no mercado financeiro e tal, e pós essa fala, os juros americanos realizaram em linha reta, tá? Mas eu reforço que ainda está em patamares bem altos, tá, minha gente? Bom, dito isso, o alívio dos juros americanos trouxe aí um pouco mais de calma para as bolsas americanas e para a bolsa aqui do Brasil também. A bolsa do Brasil, ela chegou a positivar no dia de hoje, ela ficou bem positiva, tá? O nosso dólar, igual eu falei com vocês, ele zerou aqui, né? As cotações já não são as cotações de hoje mais, mas o dólar no mundo estava no negativo. A negatividade do dólar no mundo é proveniente aí ao alívio em relação às tensões na invasão terrestre por parte de Israel, tá? E nossa bolsa estava no positivo. O que acontece, minha gente, que agora falando um pouco aqui do Brasil, nós tivemos hoje, eu vou olhar para vocês aqui, uma queda de mais de 6% nas ações da Petrobras, tá? E, obviamente, ela tem um peso significativo do nosso Ibov, então por mais que praticamente quase todas as ações aí do nosso Ibov ficaram ou dentro da estabilidade ou positivas, mas a Petrobras, com um peso significativo que ela tem, acabou derrubando
o nosso Ibov, ele fechou, tudo bem, é levemente negativo, mas ele fechou negativo, tá? O que que acontece? A empresa anunciou hoje que vai mandar um pedido de mudança, de algumas mudanças no seu estatuto para aprovação dos acionistas. Basicamente, as mudanças que trouxeram essa turbulência na cotação da Petrobras estão relacionadas a, número um, a um fundo de reserva que eles querem criar, e esse fundo de reserva provavelmente vai tirar dividendos do acionista, né? E aí isso já estressou o papel, e o que é pior, que é o número 2, eles querem mudar as regras para flexibilizar a entrada de políticos na Petrobras. Minha gente, a gente já viveu isso uma vez, né? Já vivemos. Mas enfim, eles querem flexibilizar para ferir ali de alguma forma a lei das estatais para colocar políticos dentro da Petrobras, né? E vamos viver história de novo, que a gente não aprende, a gente vive de novo. Bom, mas isso acabou fazendo com que a Petrobras caísse aí 6%, tá? Vale lembrar que essas alterações, elas precisam passar por uma AGE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária. Essa Assembleia vai ser marcada provavelmente para meados de novembro, tá? Até lá ainda vai ter muita turbulência em relação a esse tema dentro da Petrobras, que vai impactar as cotações da Petrobras, que por consequência vai impactar a nossa bolsa, tá bom? Então a gente precisa ficar de olho. Bom, dito isto, que esse foi o grande impacto e a grande notícia hoje do nosso Ibov, ainda tivemos outras notícias aqui do Brasil. Bom, primeiro foi aprovado uma greve geral dos funcionários da General Motors, tá? Eles reivindicando aí que a empresa tem demitido muita gente, tal, e a empresa tem alegado que as vendas caíram, que o negócio não está indo muito bem, que eles precisavam demitir de fato os funcionários, mas fato é que isso gerou aí uma greve por período indeterminado, tá? Isso impacta a atividade, e atividade é uma coisa que a gente acompanha, porque impacta a inflação, política monetária e etc. Então a gente precisa acompanhar isso de perto, tá? Então falei disso para vocês, falei da Petrobras, sim. Bom, hoje também trouxe uma certa volatilidade na hora da fala dele, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro. Em sua fala hoje, ele trouxe a preocupação de que a redução da liquidez mundial possa impactar de uma maneira mais severa os emergentes. E que se os governos dos países emergentes não cuidarem e fizerem o dever de casa em relação ao seu fiscal, eles vão passar por um sofrimento um pouco maior. Ele até elogia o Congresso, que tem ajudado o governo, e o governo tem feito esforços para melhorar o seu fiscal, mas ainda assim o recado foi dado, tá? Porque basicamente o que ele falou é o seguinte, minha gente, com os juros altos em países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Com juros altos lá nos Estados Unidos, os investidores, a gente tem que pensar em prêmio de risco. Os investidores, eles vão preferir investir, por exemplo, numa renda fixa dos Estados Unidos hoje, que está pagando mais de 5%, ou eles vão querer investir num país emergente como o Brasil, ou o México, ou a África do Sul, não importa. Num país emergente como o Brasil, que tem risco político, risco jurídico, que é uma turbulência isso aqui, entendem? Então, assim, para o Brasil atrair um capital para que investam no nosso país, né? Porque a gente depende de muito investimento estrangeiro. Para que o Brasil seja atrativo, ele precisa, num cenário de que os países desenvolvidos estão atrativos, né? Porque os Estados Unidos já teve juros próximos de zero por muito tempo, mas agora é 5%. Né? O Brasil precisa fazer o dever de casa muito mais bem feito para justificar esse investimento estrangeiro. Foi isso que o Campos Neto quis dizer. Na fala dele, hoje, o mercado deu uma chacoalhada por conta dessa ponderação dele, mas depois foi se ajustando ao movimento do dia. E por fim, para fecharmos o tema Brasil aqui, minha gente, só basta falar que nós retomamos aí a agenda econômica no Congresso, a gente vai precisar acompanhar isso de perto, tá? Na medida em que temas relacionados à reforma tributária devem sair essa semana, relacionados à taxação de fundos exclusivos e offshore deve sair essa semana, e também alguns outros temas da pauta econômica, tá? Hoje o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, ele teve uma reunião com o Pacheco, que é o presidente do Senado, e eles falaram sobre todas essas pautas, enfim. Vale ficarmos atentos em relação a esses assuntos que devem voltar à tona e voltar com tudo essa semana em Brasília, certo? Bom, acho que eu disse tudo para vocês. Ah, não, falta mais um ponto para fechar.
O Haddad sinalizou, minha gente, que ainda esta semana eles devem anunciar quais serão os nomes que vão ocupar as cadeiras do Banco Central Brasileiro no ano que vem. Existem 2 cargos lá, o da Fernanda Guardado e algum outro que eu esqueci, que vence o mandato. Então vão abrir 2 novas posições no Banco Central Brasileiro, posições essas que votam no Copom, e quem vai indicar agora é o governo. E o governo, segundo o Haddad, eles já têm esses nomes que devem ser anunciados essa semana. O governo está correndo com isso. A Petix espirrou aqui. O governo está correndo com isso para que estas pessoas que, na visão do mercado, terão um perfil mais dovish, tá? Serão mais flexíveis aí em relação à política monetária do que os perfis atuais, já participem dos Copons do ano que vem, do primeiro Copom do ano que vem, tá? Por isso que eles estão correndo com isso. A depender das indicações, vai trazer desconfianças do mercado em relação às decisões do Banco Central Brasileiro, se elas vão permanecer decisões técnicas ou se elas vão ter um viés político ali a partir do ano que vem. Isso pode trazer preocupações a depender dos nomes que forem indicados. Então a gente também precisa ficar atento a isso. Pronto. Agora eu acho que eu disse tudo. Bom, minha gente, então é isso. Espero que tenham entendido o dia de hoje. A gente tem bastante assunto agora também interno, né? A gente estava aí sem muita movimentação de Brasília, mas agora isso voltou. Então a gente precisa ficar bastante atento, porque o dia ele muda muito. O dia amanheceu em queda, de repente o dia já positivou com as Treasuries dos Estados Unidos realizando os seus rendimentos. À tarde tivemos falas aí relacionadas à pauta econômica de Brasília. Então, fiquem atentos às notícias que acontecem ao longo do dia, tá? O dia tá começando de uma forma, muda no meio do dia e no final do dia fecha. Então, assim, atenção, fiquem atentos. Para quem opera o dia inteiro, fique atento, porque o dia está mudando muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, de um modo geral. Ok? Bom, espero que o dia de vocês tenha sido muito bom e eu vejo vocês amanhã. Beijo. Tchau.